comunicação não violenta na prática para melhorar a minha autoestima? A gente tantas vezes na vida passa por situações que dão aquela baleada na gente, né? Você toma um pé na bunda, você perde o emprego, você acaba não conseguindo fazer uma coisa que você achou que você super ia dar conta. Como que a comunicação não violenta pode ajudar a gente nessas situações? A se recuperar, a se reencontrar, a se recentrar, levantar depois de cair, né? E todas essas coisas. A gente tem tantos e tantos manuais de como ter autoestima, de como funcionar bem no mundo, mas quais são os conselhos específicos, né? Quais são as práticas de jornada, né? Nesse tipo de busca? Então, eu sou a Letícia Penteado e eu faço parte da equipe Colar. E hoje a gente vai ter aqui a nossa live semanal a esse respeito. Bem-vindo, Pedro. E aí? Oiê. Faz tempo que eu não abro e eu estou um pouco confusa. Mas estou aqui. Lembrando que Boas-vindas. boas-vindas, assim, que a gente faz essa live toda semana. A partir da semana que vem vai ser às 18h30, inclusive, né, que a gente vai passar a fazer. Oi, Dani, bem-vinda também, para a gente falar sobre esse assunto de autoestima. Muito bom a gente estar com gente que ajuda a gente a se sentir bem, né, a respeito da gente. Então, sim. E aí, pessoal, vamos começar? Quem gostaria de começar falando um pouquinho mais a respeito do tema? Pedro, você que chegou primeiro. Bora? Bora, vou começar. Vou começar dando o pontapé inicial aqui. A primeira coisa que eu pensei quando a gente escolheu esse título da live, e aliás, a gente escolhe os títulos baseado no que a gente ouve das pessoas, né? Muitas vezes, inclusive utilizando palavras que saem da boca das pessoas. Essa questão da autoestima, a comunicação não violenta, muitas vezes ela é associada a momentos que eu estou me comunicando com alguém. Como é que eu uso a comunicação não violenta para me comunicar com alguém? Né? Quando a gente pensa em comunicação no geral, é assim, comunicação, você se comunicando com outra pessoa. E aí, quando a gente fala de autoestima, na comunicação não violenta tem essas três perspectivas, né? A comunicação com alguém, mas também tem outras duas perspectivas que não são tão óbvias e muitas vezes não são tão reforçadas nem por pessoas que ensinam a comunicação não violenta, que é a perspectiva sistêmica e a perspectiva intrapessoal, que é eu comigo mesmo. E quando eu penso em autoestima, me vem uma coisa muito forte que é como é que anda o meu diálogo comigo mesmo. E como é que a comunicação não violenta me ajuda nesse diálogo interno. Porque para mim a autoestima tem tudo a ver com como é que anda o meu diálogo interno. Obviamente, também tem a ver com coisas que acontecem fora de mim, né? A minha autoestima não depende só de mim. E eu acho que isso é uma coisa que às vezes as pessoas pensam que é isso. Ah, não, a sua autoestima, você tem que botar a sua autoestima lá para cima, bora lá. Mas depende só de mim? Ou depende também de como é que as pessoas em volta de mim estão me tratando, como é que elas estão se comunicando comigo, né? E também, ou também depende de o lugar que eu estou na sociedade, como é que eu sou tratado na sociedade. Isso também impacta a minha autoestima, né? Então, essas três perspectivas da comunicação não violenta, quando eu penso em colocar na prática, em momentos de que eu percebo que a minha autoestima está frágil, primeiro que isso me ajuda muito, porque eu penso que, bom, beleza, minha autoestima não está frágil, não é só minha responsabilidade, mas é uma responsabilidade compartilhada, porque as pessoas em volta de mim também têm responsabilidade nisso. A sociedade, né, os círculos onde eu estou inserido também têm responsabilidade nisso. Então, acho que isso me deixa com menos culpa sobre a minha autoestima não estar tão legal. E também essa parte do diálogo interno pega bastante para mim, assim. Se eu percebo que a minha autoestima não está tão legal, na comunicação não violenta, tem essa ideia da empatia, né? O que é empatia? É você se conectar com os sentimentos de alguém,
com as necessidades de alguém, você tentar entender aquilo. Agora, como é que isso funciona quando eu dialogo comigo mesmo? E aí a gente chama de autoempatia, que é um termo que não é tão famoso quanto o termo empatia, porque quando a gente pensa em empatia, a gente pensa, né, eu me colocar nos sapatos de outra pessoa, né, tem essa expressão. Agora, como é que eu me coloco nos meus sapatos? Como é que é essa autoempatia? Né? Então, como é que eu me conecto com os meus próprios sentimentos? Como é que eu acolho os meus próprios sentimentos? Como é que eu me conecto com as minhas necessidades? Porque me parece que, na prática, é assim que a comunicação não violenta ajuda a gente a cuidar da nossa autoestima, principalmente quando ela está em momentos mais fragilizados, né? E você, Dani Rafael? Nossa, esse tema é quente, porque é muito interessante, né? Eu acho que quando a gente pensou nesse tema, eu estava pensando como que a comunicação não violenta me ajuda a lidar com esse tema. Porque, primeiro, que ele é um tema muito subjetivo, né? E ele tem muito a ver com uma autoimagem, com uma valorização, né, que cada um tem da sua própria imagem. E é muito interessante porque a gente dentro da CNV, a gente fala muito de rótulos, né? Então, aquela pessoa tem autoestima alta, ou aquela pessoa tem autoestima baixa. E para mim, né, já entra num rótulo. E para mim, isso varia muito, porque, por exemplo, tem hora e tem habilidades que eu tenho baixa. Eu falo, não, isso aqui eu sou ruim nisso daqui. Então, teoricamente, a minha autoestima naquele ponto ali é ruim, digamos assim. E tem coisas que eu faço que não, aqui eu sou boa. Então, eu acho que varia muito. Não é assim uma coisa, eu tenho autoestima elevada o tempo todo ou uma pessoa tem o tempo todo baixa. Eu acho que isso varia muito. Tem uma outra coisa que acho que o Pedro até já falou, dessa coisa da opinião externa, né? A gente tem padrões sociais que fazem com que quem tem aquele padrão que é valorizado socialmente tenha autoestima elevada. Então, por exemplo, eu lembro de uma cena que eu vi antigamente, né, na minha época, quando eu era criança, os padrões de boneca eram todas loiras, né? Só tinha boneca loira. Então era só boneca. Então, o loiro era bonito, o resto não tanto. Então, eu lembro de uma cena que eu vi hoje em dia, de uma boneca, tinha uma boneca negra, né? E aí uma menininha, quando ela viu a boneca negra, assim, ela ficou super feliz, e ela era negra, né? Então ela se identificou, então assim, o quanto que é importante para a autoestima das pessoas a gente ter referências, né? Então é muito interessante que a autoestima ela tem a ver com a valorização, né, daquela sua característica, ou física, ou psicológica, ou comportamental, ela tem a ver com pertencimento. Então, por exemplo, é muito engraçado, quando eu estou na minha família, da família do meu pai, porque eu sou mais parecida com o pessoal do meu pai, a gente se acha, a gente fica se elogiando, a gente se acha lindo. Então é muito engraçado, porque na família da minha mãe, eu não sou tão bonita assim, mas na família do meu pai, aí o pessoal me valoriza. Então tem muito a ver com aonde eu tô. Eu sou bonita aqui, mas não sou bonita ali. Então, assim, eu tô colocando isso aqui já de cara na live, por quê? Porque a autoestima é uma coisa subjetiva que depende muito, né? Se eu levei um fora de alguém, se tem um projeto meu que não está dando certo agora, aí eu fico com essa baixa estima em relação ao trabalho. Então, gente, tem muita coisa que varia em relação à nossa autoestima. E o que eu queria pontuar é que a comunicação não violenta, ela tem vários aspectos dela que podem nos ajudar. Um deles, que eu acho super valioso, é a pensar sobre tudo isso. Porque essa live, por exemplo, quando a gente está falando sobre esse tema e está vendo todas essas variações, isso acaba me ajudando a trabalhar minha autoestima. E aí eu espero também, a gente vai dar outras dicas e falar mais aqui como que se impacta, mas eu acho que falar sobre o tema já é um jeito da gente trabalhar a autoestima e entender. Porque o que acontece? Uma outra coisa que eu queria dar um chute inicial aqui é o seguinte, é que nós somos seres duais. Então, o que eu quero dizer com isso?
Tem hora que eu tô pensando uma coisa e tem hora que eu tô pensando uma coisa contrária àquilo que eu penso, né? Quando a gente tem hora quando eu tô em dúvida, né, de alguma coisa, eu tenho uma decisão para tomar, eu sempre penso, será que eu sou bonita? Será que eu não sou bonita? Ou será que eu faço isso? Será que eu não faço aquilo? Então, esse tipo de pensamento dual é normal pra gente. E às vezes a gente, né, a sociedade fala, não, você tem que ter autoestima alta, você tem que saber o que você quer. E aí, esse tipo de pensamento também te encurrala na parede e você fala, nossa, eu sou indecisa. Eu sou. E isso é normal. Então, assim, isso pode impactar na sua autoestima, né? Falar, nossa, eu não sou segura, eu não sei isso. E ter essa insegurança, ter essa dúvida, é normal. O ser humano ele vai ter isso desde que ele nasce até 90 anos. Né? Não vai ter um dia que eu vou chegar aqui e vou falar assim, não, agora eu tenho 90 anos, eu sei tudo o que eu tenho que fazer, eu tenho certeza da vida. A gente não tem. Então, eu acho que a CNV, ela me ajuda a questionar o status quo, a questionar tudo isso que me foram ensinados, né? Tudo isso que me foi ensinado e principalmente tudo isso que está aí padronizado socialmente. O que é certo, o que é errado. E tem uma coisa também que me ajuda, é a perceber o quanto que nós não somos perfeitos, né? Então, assim, todo mundo, né? A gente está numa sociedade onde a gente tem esse padrão da perfeição, mas no fundo, ninguém é. Então a gente fica nessa coisa de expectativa e realidade, a hora que você vê, não, eu queria isso, mas a realidade é outra. E aí isso mexe muito com a nossa autoestima. Então, eu acho que conversar sobre tudo isso, pelo olhar da comunicação não violenta, já me ajuda a cuidar da minha autoestima, assim, dessas transições de pensamento aí que eu acho que são normais. E você, Paula, o que está passando por aí? Legal, gente. Que bom que vocês já trouxeram isso. Isso era uma das coisas que eu ia falar, de que essa questão ela é contextual, né? Depende do ambiente que eu estou, depende das pessoas que eu estou, né? Como o Pedro e a Dani já falaram, tem um lugar aí de que o ambiente me influencia muito. E aí um outro aspecto dessa questão da autoestima que me veio de trazer hoje é essa ideia de que eu tenho uma espécie de diálogo interno. Eu tenho uma forma de falar e de avaliar as coisas que eu faço e que outras pessoas fazem. Então, esse diálogo interno, né, essa maneira com que eu falo comigo mesma, ela dita muito de como que eu vou me sentir em relação ao que está acontecendo. É como se eu colocasse óculos, né, colocasse lentes diferentes para ver as situações. Cada um tem lentes diferentes, né? Cada um tem a sua forma de ver o mundo. E aí essa questão de como que, né, essas lentes que eu estou usando, elas têm efeito direto sobre como eu estou avaliando as situações do meu dia a dia, né? Para a gente ver, eu vou dar um exemplo, né? Para a gente ver que não é a situação em si, mas sim como eu estou observando ela, eu acho que isso infere muito na nossa autoestima, né? Em como que eu estou me avaliando e me compreendendo nessa situação, se eu estou adequada, se eu não estou, se eu estou me sentindo suficiente para essa situação ou não, né? Então, por exemplo, eu tropeço numa pedra na rua. E aí eu, né, furo meu sapato. Algo bem absurdo, assim, né? Mas que pode acontecer. Eu posso pensar nisso como, puxa, que desatenção a minha, né? É, né? Não olhei para o chão, tropecei e furei meu sapato nessa pedra. Eu posso pensar também de que eu estou errada, de que eu nunca presto atenção, de que eu sempre faço isso, de que eu sou a pessoa mais desatenta do mundo. E eu posso pensar também, né, talvez uma terceira opção de, nossa, que chato, né? Aconteceu isso daqui, é uma coisa que não é muito legal, mas é isso. Existem pedras na rua e as coisas acontecem. Quando, né, essas três opções, quando eu trago isso para mim dessa forma, que avalia
todo o meu ser nesse lugar de inadequação, né, acaba que isso pode trazer esse sentimento de culpa, de vergonha e causar essa diminuição da minha autoestima. E aí tem gente que faz isso em mais lugares da vida, tem gente que faz isso só em situações específicas, mas se você tem esse tipo de diálogo interno com frequência, isso acaba por diminuir a sua autoestima, a sua visão de você mesmo, num geral. E isso acaba, né, te deixando para baixo, né? Então, não só essa parte externa, né, que a Dani e o Pedro já definiram muito bem, assim, né, que tem influência na forma com que a gente se enxerga, né, as situações que estão acontecendo lá fora, mas como eu mesma enxergo as situações que estão acontecendo lá fora. Qual que é a avaliação que eu faço daquilo que está acontecendo comigo e quanto que isso pode influir na nossa autoestima, né? Só para começar aqui, Paulo. E você, vê como é que tá por aí? Ah, eu acho que assim, tem tantas coisas interessantes sobre esse tema autoestima, né? Mas assim, quando a gente pensa em como que eu aplico a comunicação não violenta na prática para aumentar a minha autoestima, o que me vem é primeiro a minha capacidade de me ouvir, de perceber o que está acontecendo comigo, que é uma coisa que a comunicação não violenta assim me possibilitou ter, porque é engraçado o quanto a gente passa a nossa vida não se dando conta das coisas, não se dando conta de que está sentindo dor, não se dando conta de que está sentindo raiva ou tristeza, nem alegria a gente se dá muito conta, né? Porque a alegria ela tem um lugar e um jeito de ser expressada, né? Se você fica sorrindo, você é uma pessoa frívola, né? Tipo assim, então, a comunicação não violenta, ela, assim, quando ela me permitiu sentir sentimentos, ela me devolveu a minha capacidade de perceber esses sentimentos em mim, né? E os pensamentos que estavam rolando na minha cabeça. Então, assim, é muito interessante quantas vezes eu me pego fazendo alguma coisa e escuto ali no fundo da minha cabeça, né? Sou estúpida. Pra que você vai fazer isso? Mas também você acha que você vai dar conta disso? Quem você pensa que você é para você se meter a fazer isso? Você devia chamar outra pessoa. Você devia deixar quieto. Você devia voltar para sua cama e ficar debaixo do cobertor, porque é isso que você sabe fazer, né? E essa não é a voz majoritária na minha cabeça, não na maior parte do tempo. Mas é aquilo que a Dani estava falando, né? Muitas vezes essa voz fica mais forte e às vezes ela está mais fraca. Depende do que está acontecendo comigo, depende do que está acontecendo na minha vida. Mas tem momentos em que a minha capacidade de perceber essa voz, mesmo que ela seja pequenininha, e dialogar com ela, é importante, porque essa voz ela não quer me prejudicar, ela não é minha inimiga, ela não é uma vilã. A voz que vira para mim e fala, sua estúpida, você devia ficar dormindo, porque é isso que você faz bem. Ela não é minha inimiga. Você acredita? É uma loucura falar isso. Mas não, essa voz está tentando me proteger de alguma coisa, porque nada que existe dentro de mim está lutando contra mim. Tudo que está dentro de mim está lutando a meu favor, está querendo cuidar de mim de alguma forma. Só que muitas vezes de um jeito que não está funcionando muito bem. Então a minha capacidade de pegar essa vozinha, tipo, que nem uma pessoa que passa assim correndo no meio da multidão e fala, volta aqui. O que foi isso que você quis dizer que você estava, né? Eu penso assim, que você está passando numa multidão, passa uma pessoa falando baixinho, você devia ficar deitado na sua cama, porque é isso que você sabe fazer. Volta aqui. Vem falar na minha cara, né? O que foi que você disse? E aí, escutar essa voz, eu acho que a gente devia ficar deitado na cama, porque na cama é seguro. Na cama a gente está protegida. E aí você conversa com essa voz como se você conversasse com outra pessoa. Você tem medo, é isso? Você tem medo da gente se colocar lá fora e acabar sofrendo uma decepção? Aí você sente o seu coração fazer... É só isso. Eu não preciso me odiar e me detestar, porque senão o que acontece? Você tem essa voz que parece que te detesta, e aí você detesta essa voz, e aí você entra numa guerra interna, e aí que você não é capaz de fazer porcaria nenhuma. Pessoa, controlando palavrões. Porcaria nenhuma. Então, assim, é muito bom ser capaz de olhar para essa voz e conversar com ela e perceber que ela não é um monstro dentro de você, ela é só alguém que está tentando te cuidar. Assim como você é alguém que está tentando se cuidar. Quando você olha para ela, né? Então, assim, você sai de um lugar de autopunição, de se machucar, e vai para um lugar de autocuidado, de escuta, né? De ponderar o que está acontecendo com você e por quê, e o que está importante.
É engraçado que muitas vezes só você olhar para aquilo que te assusta, para aquilo que te faz querer ficar deitado na cama, é suficiente para você ter um pouquinho mais de coragem para levantar. Porque sim, uma coisa terrível pode acontecer lá fora na hora que a gente pisar ali. Mas sabe o que vai acontecer se a gente ficar aqui? Nada. E aí você tem uma escolha, né? Então, assim, o lance da comunicação não violenta para mim é muito isso, é perceber as minhas escolhas, é tomar consciência delas. E aí me responsabilizar por elas, porque a gente está fazendo escolha o tempo inteiro, a gente não se dá conta que é escolha, porque não parece, a gente não tem a sensação de escolha quando, por exemplo, você tem que escolher entre ir trabalhar ou não ter o que comer no dia seguinte. Porque as duas opções parecem igualmente, não igualmente, mas assim, parecem desagradáveis e indesejadas. E aí muitas vezes o que rola é o quê? Não parece que é uma porcaria de uma escolha. Se eu pudesse escolher, eu estava, sei lá, numa praia, nas Bahamas, estava escolhendo. Mas é isso. A gente faz micro-escolhas, nem que seja a escolha talvez muito injusta, de como eu vou lidar com uma coisa terrível que está acontecendo comigo, a despeito da minha vontade. Mas eu ainda tenho essa escolha. Né? E eu me apoderar dela é o que me dá a possibilidade de, sei lá, tomar conta daquilo que eu posso dentro da minha vida. Né? E acho que, assim, nesse ponto, só para reforçar algo que foi trazido, acho que tanto o Pedro, quanto a Dani, quanto a Paula trouxeram, né? Que é o quê? Lembrar que o indivíduo ele não é uma criatura que existe desassociada do todo. Né? A gente existe dentro de uma coletividade. Então, as coisas que afetam a nossa autoestima e a forma como elas afetam a nossa autoestima são diferentes. Por exemplo, é comum que a autoestima dos homens esteja mais ligada à atividade sexual e desempenho profissional e a autoestima das mulheres esteja muito mais ligada com o padrão de beleza, né? E desempenho dentro das expectativas sociais, por exemplo, de papéis como maternidade, por aí, né? Então, muitas vezes, coisas que vão mexer muito mais com a autoestima de uma mulher não vão mexer tanto com a autoestima de um homem, apesar de chegarem ali, né? Também é comum que você veja aquela situação em que uma mulher toma um fora e ela pensa, tem uma coisa errada comigo, isso machuca a autoestima dela. Um cara toma um fora e ele pensa, tem alguma coisa errada com essa mulher. As mulheres, e etc. Né? Então é como se tivesse um escudo defletor de autocrítica. Então, assim, é muito interessante. Enfim, acho que essas são as minhas considerações iniciais. A Wanda perguntou aqui, autoconexão abre caminho para autoestima? Wanda, eu acho que na minha experiência com a comunicação não violenta, sim. No sentido de, quando a gente pega propostas da comunicação não violenta como você parar e se conectar com seus sentimentos, você descobrir que os sentimentos são mensageiros, né, das suas necessidades, são portas para você acessar suas necessidades, você descobrir as suas necessidades. Quando você descobre as suas necessidades, é um caminho de legitimação também dos seus sentimentos, das suas necessidades. Muitas vezes é uma musculatura que a pessoa não está acostumada, né? Então eu acho que esse caminho de autoconexão que a comunicação não violenta propõe ajuda muito, né? Porque essa autoconexão vai me trazendo para legitimação daquilo que eu sinto, daquilo que eu preciso, né? Se a gente pensar culturalmente na nossa sociedade, você dizer eu preciso é uma coisa ruim. Você é uma pessoa fraca se você diz eu preciso. Ah, eu gostaria. É ruim também. Né? A gente esconde isso no nosso dia a dia porque, dependendo do contexto que você falar, eu gostaria, ou eu preciso, para mim seria muito bom. A gente maquia as nossas necessidades e tira qualquer fresta de vulnerabilidade. E é normal a gente fazer isso porque é um mecanismo de sobrevivência, né? Mas com a comunicação não violenta, quando você começa a aplicar ela na prática, você vai descobrindo, não, peraí, eu tenho necessidades e é muito transformador quando eu começo a legitimar minhas necessidades e começo a frequentar ambientes da comunicação não violenta onde as pessoas olham isso como uma coisa muito legal. As suas necessidades, não é um incômodo para as pessoas.
Porque geralmente você trazer as suas necessidades e botar elas em cima da mesa é incômodo para as outras pessoas. Elas não querem saber das suas necessidades, né? Uma pessoa necessitada, esse rótulo é um rótulo horrível. Ai, que pessoa necessitada. Então esses rótulos são muito desencorajadores, né? Comunicação não violenta vai ajudando, né, a gente nesse mergulho e nessa legitimação de tudo isso. E aí, falando em cultura, tem uma outra coisa que eu acho que tem na nossa cultura que bagunça a nossa autoestima, meu Deus. Porque eu acho que a autoestima, ela tem uma dinâmica natural, às vezes está mais para cima, mais para baixo, mas tem umas coisas na nossa cultura que bagunçam. Eu acho que tem uma coisa que é a culpa e a vergonha. A gente tem isso muito forte na nossa cultura. Então, qualquer coisinha que a gente fizer fora de algum padrão, de algum modelo que é o oficial, que é o teoricamente certo, dá-lhe culpa e vergonha para cima da gente, né? É natural a gente desenvolver a nossa habilidade de se adaptar e tentar buscar o modelo exatamente como uma estratégia de sobrevivência, né? Exemplo prático. Por que eu comecei a fazer academia? Para ser mais saudável? Sim, mas também para me sentir mais bonito. Da onde que vem a minha noção de bonito? E aí, quanto mais eu vou chegando perto do modelo de bonito, mais as pessoas em volta de mim vão reconhecendo isso, vão falando: nossa, Pedro, você tá bonitão, hein? Você tá fazendo academia? E aí, por um lado, eu fico feliz, falo, pô, que legal, tô chegando perto do modelo. E por outro lado, tem uma coisa dentro de mim que tá falando, mano, que horrível esse sistema, que você só é valorizado quando você chega perto do modelo de beleza, né? Então, se eu não tô perto de algum tipo de modelo, pode ser beleza, mas pode ser estilo de vida, pode ser profissional, pode ser de família. Se eu não tô perto, ou se às vezes eu tô até perto, mas eu não alcancei. Se eu não alcancei o modelo de alguma coisa da sociedade, dá-lhe culpa e vergonha para cima de mim. Às vezes eu mesmo cultivo isso porque eu introjetei essa lógica, né? Então eu sinto culpa porque eu não trabalho naquele puta trabalho que remunera incrivelmente, eu ganho milhões, tenho um puta carro, uma família, um golden, e vou para Ilhas Fiji, não sei o quê. Então dá-lhe culpa. Sou uma pessoa fracassada, não atingi, vergonha, eu tenho vergonha das minhas necessidades, das minhas fraquezas. Né? A cultura do Instagram, a gente só mostra que todo mundo é bonito, penteado, cheiroso, né? E a nossa culpa e a nossa vergonha vão sendo varridas para baixo do tapete. E na comunicação não violenta, quando a gente para botar na prática, você começa a ver. Cara, culpa e vergonha são coisas perigosas pra gente, fazem muito mal pra gente. Mas o ambiente está operando nessa lógica. Quando você tem uma briga com alguém, o que vai acontecer? Provavelmente essa pessoa vai empurrar para você ou culpa ou vergonha. Provavelmente é o nosso padrão cultural. Ela quer que você assuma a culpa. E muitas vezes fica um cabo de guerra de quem que vai assumir a culpa. Quem que está certo, quem que está errado. Então, uma coisa muito legal é quando a gente entende a proposta da comunicação não violenta, que é assim: vamos tentar não operar na culpa e na vergonha. Nossa, como é que sai disso? Primeiro dá uma bugada, assim, a gente fala: meu Deus, eu fui treinado nisso a minha vida inteira, como é que eu boto a minha cabeça para funcionar numa outra lógica, né? Mas eu entendo também como é que isso afeta a minha autoestima. Culpa e vergonha estão diretamente associadas a como você se sente na sua autoestima. Né? Sua autoestima está baixa, vai procurar se não tem culpa e se não tem vergonha junto com isso aí. Provavelmente tem. Então, como é que você desenvolve uma musculatura para quando você vê a culpa e a vergonha chegando, seja porque alguém está empurrando de fora isso para você, seja porque você mesmo, no seu diálogo interno, está se colocando essa culpa, essa vergonha,
você desenvolve uma musculatura e fala, opa, peraí, não quero cultivar essa culpa, essa vergonha. Não quero ir por aí. E aí você começa a separar os grãos, né? Eu lembro quando eu era pequeno, eu separava feijão com a minha mãe. E é uma coisa que eu não sei se todo mundo já fez, mas é muito legal separar feijão. Você bota os feijões em cima da mesa e vai separando os feijões. Para mim, a comunicação não violenta é isso. Me ajuda a separar os feijões, porque não é para jogar tudo fora. Mas espera aí, culpa eu não quero. O que, que tem junto com essa culpa? Tristeza? Não, tristeza eu quero assumir. Raiva, eu quero assumir. Vergonha? Não quero entrar nessa porta, né? Então, aos poucos, a gente vai conseguindo separar esses feijões aí, e isso vai ajudando muito a nossa autoestima. E você, Dani? Nossa, é muita coisa. Essa coisa da autoestima é complexa para mim. E a Wanda até comentou aqui, eu gostei do comentário dela, falou que passamos muito tempo da nossa vida buscando atender as expectativas externas. Eu acho que tem uma coisa relacionada a isso que a CNV me ajudou, que é o seguinte: quando eu comecei a aprender a comunicação não violenta, eu comecei a entender mais nitidamente que os meus pensamentos são só os meus pensamentos e os meus rótulos, né, meus julgamentos, e os pensamentos das pessoas a mesma coisa. E que muitas vezes o que elas pensam de mim não tem muito a ver comigo diretamente, mas mais a ver com uma expectativa delas e uma necessidade delas em relação a mim, né? Em relação a elas mesmas. E isso me fez separar, que é isso que o Pedro falou, um pouco o que é meu, o que é do outro. A expectativa daquela pessoa é só a expectativa daquela pessoa, porque muitas vezes, quando a gente não tem clareza em relação a isso, eu, pelo menos, embarcava muito na opinião dos outros. Falava, nossa, eu preciso seguir aquela opinião é super importante. E a partir do estudo da comunicação não violenta, eu comecei a separar. Falei, não, mas será que eu preciso mesmo atender essas expectativas? Da onde vêm essas expectativas? Porque, às vezes, os mais velhos, as falas deles vêm de alguma coisa cultural também. Eu falo, nossa, ele aprendeu assim, ela aprendeu assim, está repetindo, e nunca pensou sobre isso. Será que isso faz sentido para mim? Será que hoje em dia isso faz sentido? Então a CNV me ajuda muito nessa coisa de separar, de falar, ó, isso não é meu, isso é do outro, isso vem de uma cultura, ela ainda não questionou isso, ele não questionou isso. Então é muito interessante quando a gente tem essa oportunidade de questionar. Tem uma outra coisa que a CNV me ajuda muito, gente, que é o seguinte: quando eu tô com a minha autoestima baixa, aí vocês já falaram aqui muitas coisas, né, relacionadas a isso. Eu tenho vozes internas que vão me colocando para baixo, né? E essas vozes internas vão produzindo em mim sentimentos desconfortáveis. Então eu fico triste, eu perco a energia totalmente, dá vontade de enfiar a cabeça no buraco, falando, não vou sair nunca mais daqui. Né? Então, eu acho que quando eu tô com a autoestima baixa, eu fico numa condição, assim, muito de falar, não quero mais nada, não quero fazer mais nada, quero enfiar minha cabeça aqui. E a CNV me ajudou numa coisa muito valiosa, que é o seguinte, é a ficar tranquila quando eu tô mal. Porque o que acontece? Antes da comunicação não violenta, eu falava assim, não, eu tô mal, eu não posso ficar mal. Não, aí eu ficava pensando em coisas para me tirar do buraco. Tipo assim, não, você tá assim, não, mas você tem isso, você tem aquilo. Sabe aquela positividade tóxica que você quer arrancar do buraco, porque você não quer ficar no buraco? E, gente, é muito valioso quando, hoje em dia, depois de estudar e entender que é assim, ó, eu posso ficar mal. Eu posso deitar na minha cama e ficar chorando um tempão até eu ficar aliviada. E isso me dá uma tranquilidade. É como se eu tivesse assim, consigo ficar tranquila quando eu estou desconfortável. E isso é libertador. Porque eu não fico o tempo todo querendo me tirar daquele buraco ali. Eu tenho outras coisas que eu posso fazer, eu posso pedir ajuda, eu posso pedir uma escuta empática, eu posso fazer várias coisas diferentes
do que tentar me tirar do buraco. Porque muitas vezes, quando eu estou triste, quando eu estou deprimida, quando eu estou angustiada, eu ficava o tempo todo tentando sair dali e isso demorava mais tempo para passar. Porque a gente precisa de um tempo para ficar mal. E assim, a nossa sociedade fala, você tem que ficar boa, você tem que ser feliz, você tem tudo. Como que você está triste? E aí, quando a gente descobre que a gente pode ficar triste, que a gente pode ficar tranquila nesse lugar, nossa, dá um alívio assim, e você passa mais rápido, inclusive, por essa fase ruim, digamos assim, por essa fase desconfortável, quando você assume que tá. Você assume que está com culpa, quando você assume que está triste, quando você assume que está deprimida, do que você ficar negando aquilo que você está sentindo. Porque a hora que você nega o que você está sentindo, aquele negócio é igual privada entupida. Você dá descarga, não vai embora, ele volta daqui a pouco. Então, assim, eu acho que é muito libertador quando você consegue ficar tranquila ali na sua tristeza e no seu desconforto ali emocional. Acho que isso é bem valioso. E você, Paula? Conta aí pra gente. Legal, Dani. Tem uma frase linda do Carl Rogers que se conecta muito com isso que você trouxe, que é só a partir do momento. Vou citar por alto, tá, gente? Porque, né, não tenho ela aqui agora. Mas é só a partir do momento que você aceita aquilo que você é, a forma com que você está no agora, que é possível você mudar. Porque enquanto você está negando, né, enquanto você está nesse lugar de rechaçar, de não querer olhar, de querer se afastar, você não consegue se aproximar para observar o que realmente está acontecendo, como que é estar naquele lugar, o que que realmente, né, tá vivo ali em você, para você poder então fazer diferente se quiser, né? Então, muito legal. Muito bom isso que você trouxe também. É, aí uma coisa que eu queria trazer nesse momento, assim, é essa questão que está ficando cada vez mais forte na pós-modernidade, né, neste momento do planeta Terra e da história da humanidade que nós estamos, e que até se conecta com um comentário que a Wanda fez há um tempo atrás. A Wanda não, foi a Franciane. Começaram a trabalhar a comunicação não violenta com adolescentes para melhorar a autoestima deles. Sou professora e a baixa autoestima é quase 100%. E aí, para mim, Fran, isso tem uma conexão muito forte com o alto nível de comparação que a gente está o tempo todo. Porque antes, as pessoas que a gente tinha contato, pensa, né, no mundo pré-celular, pré-internet, as pessoas que a gente tinha um contato eram as pessoas da nossa comunidade ali. Eram as pessoas da nossa vizinhança, as pessoas que estudavam perto da gente, o filho de fulano, né? Era aquela coisa um pouco menor, né? Tinha aquele círculo restrito de pessoas e as pessoas tinham também menos quantidade de modelos muito diferentes dos próprios, né? Só tinha aquela comunidade de pessoas que geralmente se pareciam, que tinham muito contato a vida inteira. Hoje a gente tem contato com uma quantidade muito grande de culturas, de corpos, de estéticas, de visões, de estilos de vida. Então a gente está vendo o cara que mora, né, lá em Miami, tem o iate, né, tá fazendo festa com champanhe todo dia. E aí a gente se compara a nossa vida, a minha vidinha aqui no meu prédio, com aquele cara de lá, com aquela modelo de lá, com a influência de não sei onde. Então, essa constante comparação é importante que a gente tome consciência dela, e aí trazendo aqui para a comunicação não violenta, de tirar, né, fazer esse esforço consciente de tirar esse locus de valor do lado de fora e trazer isso para dentro. Do que é importante para mim aqui agora, de como que eu gostaria de ser a partir da conjuntura que eu tenho nesse momento. Qual que é o meu contexto? O que faz sentido para mim? Porque me parece que o tempo todo a gente está numa constante de estar buscando do lado de fora qual que é o melhor.
qual que é a forma de ser, qual que é o jeito que eu tenho que me portar, o jeito que eu tenho que parecer. Tudo está vindo do lado de fora. E aí, com a comunicação não violenta, né, quando eu estou aplicando ela na prática mesmo, ela me permite buscar para dentro o que está fazendo sentido para mim. Aí, como a Letícia, como a Dani falou, o Pedro também, né, nesse lugar de olhar quais são os meus sentimentos, quais são as minhas necessidades, quais as minhas vontades, né, o que eu realmente gostaria nessa situação que está acontecendo agora, em vez de me comparar o tempo todo com a forma com que outras pessoas estão lidando com as situações, com a forma com que outras pessoas, né, com os recursos de outras pessoas. Então, né, esse olhar para dentro, em vez de só olhar para fora. Claro que a gente não vai conseguir, né, olhar só para dentro. Também não tem como, né? A gente está nesse contexto, mas me parece que esse olhar para fora está muito anabolizado e aí esse olhar para dentro está anêmico, né? Então, acho que isso é uma questão, assim, né, tem uma frase que a Letícia falou uma vez numa aplicada dentro da Colar, que eu nunca mais esqueci, que é quando você pergunta para o peixe como é que está a água, ele, como assim, cara, o que é água? Né? Ele nem sabe o que é, porque ele está ali o tempo todo, ele já nem percebe que está acontecendo. E aí, para mim, isso acontece com a comparação. Eu estou me comparando o tempo todo. Eu já nem percebo o que eu me comparo com as outras pessoas. Eu estou me comparando nesse momento e me julgando e baixando, nossa, não. Nossa, eu não sou igual ao fulano, né? Eu não tenho tanto quanto fulano, eu não tenho. Então, né, acho que isso já está tão arraigado no nosso dia a dia que a gente não observa mais esse processo acontecendo, né? E tomar consciência dele talvez possibilite a gente olhar um pouco mais para dentro e olhar para a nossa história, para aquilo né, para a caminhada que eu fiz, o quanto que eu consegui chegar longe, né? Tudo que eu me empenhei para conseguir, em vez de ficar olhando para o outro e para a caminhada do outro, né? Mais ou menos isso. Lê. Lindo, querida. Acho que assim, a Fran estava ali perguntando essa questão, né, de como ensinar, né, como começar esse trabalho com adolescentes para cuidar da autoestima deles, dessas pessoas tão jovens. E eu acho que assim, uma coisa muito prática, sabe? Quando a gente fala de aplicar a comunicação não violenta na prática para melhorar a minha autoestima e apoiar, melhorar a autoestima dos outros. A normalização do sentimento, que é aquilo que a gente vem falando nessa live toda. Mas, basicamente, a gente tem muitas vezes o impulso, quando a gente quer cuidar das pessoas, chega um adolescente pra gente e fala assim, eu sou uma bosta. Aí você vai falar o quê? Você não é uma bosta. Olha como você é maravilhoso. Olha como você... Mano, acolhe o sentimento, segura a sua vontade de pegar no colo. E olha para essa pessoa, porque assim, quanto mais adolescentes, mais próximos de jovens adultos, especialmente, mais eles precisam ser tratados como pessoas no seu nível, levados a sério naquilo que eles estão sentindo. Na hora que você fala, você não pode se sentir assim, você não deve se sentir assim, ou tem tanta gente pior do que você, o que você faz é o quê? A pessoa estava se sentindo mal e agora ela está se sentindo mal para se sentir mal. Ela se sente culpada, sente vergonha para sentir o que ela está sentindo. E a gente não faz isso por mal, a gente faz isso com a melhor das intenções, porque a gente quer contribuir para essa pessoa ficar bem, porque a gente enxerga todo o potencial que ela tem de ser humano, todas as coisas maravilhosas que ela oferece para o mundo, só existindo. Mas ela não é capaz de ver isso, e é desesperador. A sensação de impotência é enorme. Mas onde que a gente encontra a nossa potência? Quando a gente é parceiro, né? Quando a gente está próximo e cuidando de pessoas adolescentes. É dar esse lugar onde essas pessoas podem desafogar essa dor de se sentir mal no mundo. De não se ver pertencente, de não se ver aceita da forma como é. Eu me sinto uma bosta. Poxa, você se sente uma bosta por quê? O que vem acontecendo? Tô vendo que você está se sentindo super mal a respeito de você mesmo. Quer falar mais a respeito? Ninguém me quer. Você queria que as pessoas gostassem de você. Você se compara com os outros e se vê pior. Vai ajudando a pessoa a encontrar palavras para nomear e ver. Porque o que ele está botando para fora é aquela vozinha que eu falei lá no começo. A vozinha que fala para ele, você devia ficar na cama, você não presta mais para mais nada. Ajuda essa pessoa a dialogar com essa voz dentro dela. Não silencia, porque ela vai ficar lá. Ela só vai embora quando ela é ouvida.
Então, assim, o mensageiro, ele vai continuar aqui pulando do seu lado, falando cada vez mais alto, até você olhar para ele e reconhecer a mensagem que está dentro dele. E essa mensagem, muitas vezes, é uma mensagem de querer ser visto, de querer ser ouvido, de querer pertencimento, querer aceitação. A gente muitas vezes acha que são coisas fúteis, né? Aquilo que a Wanda falou antes também. Não, a Wanda não falou que era fútil, mas ela falou assim, a gente faz tantas coisas querendo atender as expectativas das outras pessoas. Sim. E a gente continua fazendo, porque é da nossa natureza tentar ser amada, tentar ser aceita, tentar ser pertencente. E isso não é besteira, isso não é fútil. Isso é uma questão de sobrevivência, porque nós somos seres sociais. A gente aprende, a gente se desenvolveu como espécie vivendo em bando. E a gente tem medo de ficar sozinho porque a gente tem medo de morrer. E isso na adolescência é muito forte. Quando Pedro falou, por exemplo, sobre culpa e vergonha, eu acho importante colocar o quê? Culpa e vergonha são emoções. Vergonha é uma emoção muito forte. A culpa é um emaranhado de sentimentos também muito fortes. E eles estão lá para apoiar a gente. Né? Então, assim, a culpa, ela me ajuda a fazer o quê? Ela me ajuda a perceber que algum ato meu, e é isso que a comunicação não violenta me ajudou a entender. Quando eu sinto culpa, tem alguma coisa que eu fiz que não cuidou de alguma coisa que é muito importante para mim. Então eu gritei com uma criança e apesar de eu ter conseguido o silêncio que eu estava buscando, isso não cuidou da nossa relação, não cuidou do meu carinho por ela. E eu fico sentindo o quê? Eu sinto culpa. E a culpa, ela vem da dor do que já está feito e não pode ser desfeito. E a minha dificuldade de aceitar isso, que eu não tenho como voltar atrás. E aí vem uma vontade de eu fazer o quê? De eu me punir, de eu me doer, de eu fazer dor em mim, para espiar aquilo que aconteceu, mas aquilo que aconteceu não vai desacontecer. E aí, se eu olho para a culpa e falo, nossa, tem uma coisa importante para mim que eu descuidei. Que coisa é? Se eu olho para essa coisa importante, aí eu consigo fazer esse luto. Eu consigo estar com aquilo que aconteceu e aceitar. A gente sempre fala, o que é o luto? Ele é um processo de aceitação daquilo que é diferente do que eu gostaria que fosse. Algo que já aconteceu, por exemplo. Só que se eu fico ali, enfiando a cabeça num muro, dizendo eu queria que aqui tivesse uma porta, o muro não vai virar porta. Eu preciso aceitar isso daqui é um muro para poder agora decidir se eu vou querer quebrar o muro, escalar o muro, contornar o muro, virar as costas e ir embora. Que é aquilo que a Paula trouxe sobre o Carl Rogers. É na hora que a gente se olha que a gente pode mudar alguma coisa. É na hora que a gente aceita o que foi feito que a gente pode decidir o quê? Como eu quero fazer no futuro. É daí que vem a minha força. O problema da culpa não é a culpa em si, é o tanto que ela muitas vezes empurra a gente a se machucar como se isso fosse fazer alguma diferença. Não vai. A culpa, ela impele a gente a punir a gente ou outras pessoas. Porque a gente está tentando resgatar uma coisa que é irresgatável, já rolou, já aconteceu. O que a gente pode fazer agora é o quê? Respirar fundo, olhar o que aconteceu, olhar o que a gente não quer que se repita e ver o que eu posso fazer para cuidar do que ficou. E para isso não se repetir de novo. Então, de novo, é sair de um padrão de dominação e punição e ir para um padrão de cooperação e cuidado. E isso a comunicação não violenta ensina a gente a fazer passo a passo. Não é simples, mas não é fácil. Porque é sempre você sair desse lugar do tá errado, tá certo, e ir para um lugar de, mas do que a gente está querendo cuidar? E esse raciocínio em si parece simples, mas ele não é fácil de ser implementado na realidade. Por isso que aplicar a comunicação não violenta na prática é um exercício constante de buscar apoio de outras pessoas e para manter essa consciência naquilo que está no fundo. Né? Se a gente fala da vergonha, por exemplo, que é uma coisa que muitas vezes corrói a nossa autoestima, qual que é a função biológica da vergonha? A vergonha existe na gente por um motivo. Ela não é a nossa inimiga. A vergonha existe para cuidar do nosso pertencimento. E como eu disse, o pertencimento é uma questão de sobrevivência, não é uma futilidade. Então, quando a sua vergonha fala, se as pessoas souberem disso, ninguém vai gostar de mim. Ela está querendo cuidar do quê? Do seu pertencimento, da sua segurança, da sua sobrevivência. O problema é que a gente vive num mundo que opera usando a nossa vergonha para modelar o nosso comportamento, de fora para dentro, com coisas que nem fazem sentido. Você não pode usar essa saia, você não pode transar por prazer, você não pode, sei lá, comer depois da meia-noite, sei lá, alguma coisa. Normas arbitrárias que um dia fizeram sentido para modular um comportamento social, muitas vezes por meio de religião, e
que foram sendo incorporadas e hoje a gente morre de vergonha e muitas vezes isso já não faz sentido, isso já não encaixa na gente. Por isso que é tão importante a gente conversar com a nossa vergonha, sentir a nossa vergonha, perceber ela ali e falar, nossa, você está querendo cuidar do meu pertencimento, é isso? Mas o que está em risco aqui? Eu estou botando aqui de um lado, porque qual que é o perigo da vergonha? O perigo da vergonha é a gente ir para um lugar em que a gente deixa de ter autenticidade para ter pertencimento. E aí fica esse jogo. Se a gente escuta a vergonha, a gente fala assim, mas tem isso aqui também. E aí agora a gente pode fazer o quê? Escolhas. Porque, de novo, a comunicação não violenta, ela é um caminho para você ter consciência, para você poder fazer mais e melhores escolhas. Que a gente, vou repetir, porque eu falei isso, mas é importante. A gente está o tempo inteiro fazendo escolhas, só que a gente não se dá conta disso. É na hora que a gente se dá conta disso que a gente o quê? A gente toma pra gente o poder de realmente escolher. E não fica fazendo as coisas por reação. A culpa tem essa função de luto e de perceber coisas importantes, e a vergonha tem essa função de pertencimento, de cuidar do nosso pertencimento. Só que se a gente não olha para a culpa, ela esmaga a gente, faz a gente ficar se punindo e leva a gente para um lugar amargo e horrível. E se a gente não olha para a nossa vergonha, a gente vai para esse lugar de perda de autenticidade e anulação de si mesmo em prol de um encaixe numa coisa que muitas vezes não faz o menor sentido e está desajustada para a gente. Então, enfim, é isso que eu queria falar no momento. Acho que a gente está indo para considerações finais, né? Estou olhando aqui no nosso relógio. Duas coisas, então, de considerações finais já foram faladas, mas eu queria só reforçar, mais ou menos faladas, assim. Mas talvez eu queria reforçar por um outro ângulo. Uma coisa é, quando a gente fala de usar a comunicação não violenta, né? Como é que a gente aplica a comunicação não violenta na prática para aumentar a autoestima? Isso não, a promessa não é que você vai usar a comunicação não violenta, né? Vai aprender os princípios, as reflexões, e aí a sua autoestima nunca vai baixar mais. Não existe isso. Né? Não existe que a comunicação não violenta vai te levar para um lugar que a sua autoestima vai ficar lá em cima sempre. Porque é isso que muitas pessoas acham, inclusive em relação a conflitos. Ah, eu estou estudando a comunicação não violenta porque eu não quero mais ter conflitos. Sinto muito. Mas a comunicação não violenta pode te ajudar em relação à sua autoestima, como? A você, quando a sua autoestima estiver alta, você se conectar com como você está se sentindo e você aproveitar a delícia que é ter um momento de autoestima alta. É uma delícia. E você, quando aprende a comunicação não violenta, você se deleita nesse lugar. E quando você tiver com a autoestima baixa, você se conectar também com como você está. E aceitar esse lugar, porque é um lugar de transição e é uma oscilação que ela vai ser natural. Então, isso é a primeira coisa. Uma segunda coisa que para mim é importante é usar a comunicação não violenta para aumentar a autoestima. Não acredito que é um processo que você vai fazer individualmente, exclusivamente individualmente. Muitas vezes você não vai dar conta de fazer isso individualmente. Então, né, a gente está numa sociedade muito individualista, então qualquer coisa que a gente vê acontecendo, a gente imagina, nossa, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Não é como é que eu faço isso. É como é que nós fazemos isso, né? Como é que eu e as pessoas que eu conheço, quem será que pode me ajudar a fazer isso? Porque você não vai conseguir fazer isso individualmente. Então sai dessa pira aí, não vai conseguir. Você só vai conseguir mais culpa, porque você vai tentar fazer isso individualmente e não vai conseguir. Então, encontre outras pessoas que também estejam interessadas em comunicação não violenta. Encontre um ambiente que esteja operando na lógica da comunicação não violenta. Vai ser muito mais fácil de você aplicar para aumentar a sua autoestima ou para qualquer outra coisa que você queira transformar na sua vida. Diga lá, Dani. Bom, nossa, olha, assim, de últimas palavras,
Acho que, resumindo assim, um pouco do que eu vejo em relação à comunicação não violenta e como ela me ajuda na prática, eu acho que é muito interessante porque eu acho que a gente tem no nosso dia a dia e no nosso desafio de se comunicar com as pessoas. Para mim, me comunicar com as pessoas é um grande desafio, tá? Só para começar essa fala. Eu acho que comunicação é um desafio, porque é muito difícil para mim, desafiador, falar para as pessoas o que eu estou pensando, o que eu falo, o que a pessoa entende, o que, que ela escuta. E além disso, além dessa simples comunicação aqui, né, de mão dupla aqui, tem toda a nossa história que vem junto com a gente, que impacta também na forma como a gente escuta, na forma como a gente fala, e aí vira essa gororoba toda que a gente vê aí, pelo menos eu vejo nas comunicações. E quando eu falo de autoestima, ou quando eu falo de comunicação de uma forma geral, porque quando eu estou falando de autoestima, eu também estou falando dessas vozes internas que eu tenho, o que, que acontece? Eu tenho muitos obstáculos na comunicação. Eu tenho os meus julgamentos, a minha história, a história do outro, quais os rótulos que eu tenho que impactam na minha autoestima. Então, eu tenho vários obstáculos que fazem com que eu fique meio cega em relação ao que é real, ao que é mais simples. E aí a gente complica tudo isso. E a comunicação não violenta, para mim, é como se eu fosse tirando esses obstáculos. É como se eu estivesse vendo uma coisa e eu começo a ver de um outro jeito mais simples. Mas é claro que não é tão simples assim. A gente precisa de apoio, a gente precisa estudar, a gente precisa ver a teoria, a gente precisa colocar isso na prática. Mas para mim, o resumo da ópera é a comunicação não violenta, ela me ajuda a tirar os obstáculos que eu tenho em relação às minhas comunicações, tanto as minhas internas, quanto as minhas com as outras pessoas que eu convivo. E para mim, quando falo de autoestima, isso ajuda também porque eu começo a perceber o quanto que as pessoas, né, a opinião das pessoas, eu começo a me desconectar e aí eu começo a simplificar o meu olhar em relação ao que eu estou vivenciando. Então, acho que é assim que a CNV me ajuda aí a me comunicar e a lidar aí com esses meus pensamentos internos, que muitas vezes são muito violentos, né? Então é isso. E você, Paula, quais são as últimas considerações aí? É. Últimas palavras parece, né, que vai embora desse plano. Minhas É só dar live. considerações finais. Só da live. É, gente, não tem processo que eu tenha experienciado que me deu mais solidez naquilo que é importante para mim, que tenha me deixado com mais segurança daquilo que eu sou, daquilo que está acontecendo comigo, de quando eu estou precisando colocar algum limite na minha vida. E eu acho que a autoestima ela vem disso, sabe? De eu não estar fazendo tudo que eu faço para agradar os outros ou olhando para fora, como eu já tinha dito anteriormente, mas sim no que faz sentido para mim, no que está importante para mim agora, no que eu estou querendo cuidar e no quanto que isso transforma a forma com que eu vou agir no meu dia a dia. Então, a comunicação não me violenta me ajudou a achar esse porto seguro em mim mesma, né? E aí, como o Pedro falou muito bem, foi impossível, gente, e eu tentei, tá? Tentei por anos, fiquei uns 2, 3 anos tentando ler, ver vídeo, né? Fazer esse processo voltado para um lugar acadêmico, né? Eu sou muito acadêmica, eu sou dessas, né? Gosta de ler artigo, etc., BNT. Cara, não dá. Você tem que praticar isso com outras pessoas, né? E aí ajuda, facilita se você tiver apoio de pessoas que já têm mais experiência. Que podem. A gente aprende muito por exemplo, né? Quem tem filho sabe disso, que o filho não vai fazer o que você mandou, ele vai fazer o que você está fazendo, né?
Então acaba que, né, essa coisa de você ver outras pessoas praticando isso consigo mesmas e praticando entre si, permitindo esse lugar de reaprender a se olhar de uma forma diferente, eu acho que pode ter uma grande influência na autoestima. É isso. E você, Lê? Eu acho que, assim, é muito lindo isso que você falou, né? Do apoio e da caminhada. Todo mundo o tempo inteiro falando disso aqui, porque quando você sabe alguma coisa de comunicação não violenta, você sabe que não é possível fazer sozinha. Não é possível. É possível, eu sei que tá capenga. Sabe? É um negócio que vai cair, tá preso com durex. Porque é isso. Nós somos seres sociais, como eu disse antes. Nós precisamos de outras pessoas. Nem que seja para a gente lembrar como é ser gente. Na hora que a gente olha para outra pessoa, a gente, existe gente fora de mim. Né? Se a gente não conseguisse ver outros seres humanos, a gente não ia se classificar como humano. Enfim, tem todo um rolê muito louco, assim, se parar para pensar. Mas a questão é, eu queria falar mais um pouco sobre essa questão da vergonha, porque a vergonha, inclusive, tem a ver com essa coisa do apoio. Por quê? Porque se a vergonha cuida do pertencimento e a comunicação não violenta me ensina que a vergonha cuida do pertencimento, por exemplo, que o que está importante ali embaixo é o pertencimento, eu sei que como que eu posso ajudar uma pessoa que está sofrendo muito de vergonha? Por exemplo, uma pessoa adolescente, porque adolescente sente vergonha 24 horas por dia, que é uma sensação de inadequação completa o tempo inteiro, né? E é uma sensação de estar sozinho no mundo. Como que você cuida de uma pessoa que está nessa situação? Você mostra para ela que ela não está sozinha. E na hora que você compartilha a sua vergonha com a pessoa que tem vergonha, que ela para de sentir tanta vergonha. Às vezes para de sentir vergonha, ponto, em relação àquilo. A vergonha, ela adora a companhia, porque ela está ali para cuidar disso. Pertencimento, companhia. Então, assim, o que acaba com a solidão do adolescente não é olhar para ele e falar que a percepção dele mesmo é uma besteira, mas dizer para ele, poxa, eu também me sinto assim. Eu também às vezes fico confusa. Eu também às vezes não sei o que está acontecendo. Eu também me sinto feia, muitas vezes. Nossa, né? Enfim. E trazer isso, aquilo que está acontecendo com você, acontece com as pessoas, não tem nada de errado em você se sentir da forma como você está se sentindo, né? Então, assim, e isso é uma consciência que a comunicação não violenta me trouxe. Então, quando a gente fala assim, comunicação não violenta na prática, né? Para aprender a cuidar da minha autoestima, para aumentar a minha autoestima. De que forma? É exatamente isso. Aprender a olhar para mim, sentir os meus sentimentos, identificar do que os meus sentimentos estão querendo cuidar e de que forma eu posso conseguir atender essas coisas importantes ali. Que nem no caso da vergonha. Vergonha, que é pertencimento, como é que eu atendo o pertencimento? Encontrando outras pessoas que sentem e entendem o que eu estou sentindo. Porque sempre alguém vai sentir e entender o que você está sentindo. E aí, quando você não está mais sozinha, a vergonha meio que evapora. A Dani faz bastante trabalho com a Brené Brown, ela falou agora. Com a Brené Brown, acho que tem um dos livros que ela fala isso, que quando a gente fala da vergonha, ela diminui. E é justamente isso, porque na hora que você bota a vergonha no mundo, todo mundo está junto com você com aquela sua vergonha. Não é uma coisa que você precisa esconder. As pessoas não te amam apesar disso, elas te amam com isso, elas te aceitam sabendo disso. E aí você tem uma outra qualidade de conexão. E muitas vezes, por isso que na adolescência é tão importante você ter momentos de partilha em que você traz essas coisas assim, sem tanto medo de julgamento. Você tem espaço em que você pode falar e ser ouvido. Né? E estar, muitas vezes, também em silêncio, com a sua vergonha. Acho que é isso para mim. Queria agradecer a presença de todas as pessoas que passaram, as pessoas que tiveram, agradecer a maravilhosa equipe da qual eu faço parte, porque é muito gostoso bater esse papo com vocês. Lembrar que toda quinta-feira a gente troca ideia aqui, que isso daqui vira podcast, né? Todas as nossas lives viram podcast. Você pode encontrar lá no Pode Colar no Spotify. E que a partir de quinta que vem a gente vai começar às 18h30, que a gente acha que é um horário mais amigável assim, para a maioria das pessoas. E acho que é isso. Tem mais coisas que eu estou esquecendo, pessoas? E Chico, Pedro. Sim, só avisar que quem quiser saber das próximas lives, quem quiser receber uma notificação, porque o Instagram não avisa sempre. Então, quem quiser ter certeza que vai receber essa notificação e vai ficar sabendo também de outras coisas que a gente compartilhar, próximos cursos, etc.,
entra no link que está na nossa bio, que é o link da lista de transmissão. Se você não achar isso, pode mandar uma mensagem para a gente que a gente te ajuda. Mas se você entrar na lista de transmissão, é garantido que você vai receber os nossos materiais, notificações, informações, etc. É isso. E se quiser, se conhecer alguém que pode se interessar também por esse papo aqui que você acabou de ouvir, manda para essa pessoa, porque às vezes cai uma ficha ali para ela que era importante de ter caído e você contribuiu para a transformação dela, né? Para a jornada dela também. É isso, gente. Beijos, obrigado pela companhia. Até.